Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. O tema da mensagem é honra ao Senhor, honra ao teu Deus. Todos os irmãos acharam? 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29. E diz assim o Deus Todo-Poderoso: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra teus filhos mais do que a mim, para tu e ele vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo, mais uma vez, fale ao nosso espírito. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nada é mais importante para nós do que ouvir a tua voz, do que ser ensinado pelo teu Espírito Santo. Isso é tão importante que o apóstolo São Paulo disse que há nesse mundo muitos tipos de vozes. E é verdade. Há a voz da psicologia, há a voz do humanismo, há a voz do capitalismo, a voz política, a voz dos ditadores, a voz das falsas religiões. Mas dentre todas essas vozes que há neste mundo, há uma que para nós é inconfundível, que é a voz do Senhor Jesus Cristo, que é a única voz que pode nos guiar pelos caminhos de luz, que é a única voz que pode nos trazer paz, segurança, descanso. É a única voz que nos acalma nos momentos de tribulações da vida, nos momentos das grandes guerras, nos momentos das grandes aflições. É a tua voz que fala no íntimo do nosso coração e do nosso ser, Jesus. Nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Fala com os teus pequeninos, com a tua santa igreja, com o teu povo. Aqueles, Senhor, que compreenderam que não existe lugar mais adequado para se aguardar um novo ano, uma nova etapa de vida, do que no teu santuário. Quando o Senhor concedeu a Noé uma nova etapa de vida, quando as águas do dilúvio baixaram, quando a arca pousou em terra firme, a primeira coisa que Noé fez foi erguer um altar e adorar o Senhor. E é o que nós estamos fazendo. Não existe coisa mais importante a fazer agora, a não ser adorar o teu nome, a não ser ouvir a tua voz, a não ser buscar em Deus direção para nossas vidas. Então fala a este homem, a esta mulher, que o Senhor, com mãos de misericórdia, trouxe a esse santuário hoje. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como ministro da tua palavra. Inspira-me, capacita-me, porque a minha suficiência vem de ti, meu Deus. E que tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória,
Em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, aqui está a regra de Deus. Porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Então nós temos falado aqui, nos 2 últimos cultos, no culto de domingo de manhã, no culto de domingo à noite, nós falamos aqui na igreja, o Espírito Santo fez com que nós abordássemos esse tema, da importância de você honrar a Deus, de nós honrarmos a Deus. Nós vimos Deus nos mostrando que o fruto que nós vamos colher amanhã será resultado da semente que nós plantarmos hoje. O fruto que nós estamos colhendo hoje é resultado da semente que nós plantamos ontem. Então, o que vai garantir que o novo ano que se aproxima seja um ano de vitórias, seja um ano pleno de paz, de alegria, de realizações, que você possa vencer todas as tuas lutas, todos os inimigos que levantarem contra você, que você possa vencer todas as tuas guerras. O que vai tornar isso possível é você honrar a Deus sobre todas as coisas. Nós falamos muito ontem aqui sobre honrar a Deus com os nossos dízimos, honrar a Deus com as nossas ofertas, porque Salomão falou isso, você lembra? Que nós vimos aqui em Provérbios, e eu queria mostrar mais uma vez para os irmãos. Provérbios capítulo 3, versículo 9, ele disse: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas eu tenho mostrado à igreja que a verdadeira honra a Deus, irmãos, é a nossa plena obediência à palavra dele. É você obedecer à plenitude da palavra. Então tem que haver uma harmonia entre uma vida cristã de santidade, de temor reverencial, de obediência irrestrita a Deus, com essa prática saudável da obediência a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não se pode separar, não se pode obedecer a partes isoladas, tem que ser uma obediência plena à palavra de Deus. Por exemplo, venha comigo em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus disse assim, falando com os fariseus, um grupo religioso da sua época, cheio de hipocrisia, cheio de mentiras, cheio de comportamentos errados, e ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então você vê, há pessoas, irmãos, que dão dízimos e ofertas, mas elas negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Não são pessoas misericordiosas, não são pessoas justas, não são pessoas que vivem por fé na palavra, sabe? Mas dão dízimo, não ofertas. Não serve isso para Deus. Há outras pessoas, e você vê isso na obra de Deus, que obedecem os preceitos mais importantes da lei, mas negligenciam os dízimos e as ofertas. Então Jesus está dizendo que não pode ser assim. Ele diz que nós temos que obedecer a palavra dele no todo. Ele disse o quê? Devias fazer estas coisas, dar os dízimos e oferta, sem omitir aquelas. Quer dizer, tem que ser o todo, tem que ser uma obediência ampla à palavra dele. Aqui no Salmo 112, abra a tua Bíblia, por favor. Salmo 112, versículo 1. Olha o que o Senhor fala aqui. Ele diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Quer dizer, bem-aventurado, feliz,
bem-sucedido na sua vida é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, não será bem-sucedido, não será feliz, não é aquela pessoa que vai para macumba, não é aquela pessoa que está agora na beira de uma praia, jogando oferenda para os guias, para Iemanjá, para não sei para quem, né? Crendo nessas barbaridades, pular 7 ondas, já ouviu falar nisso? Olha, quando chega meia-noite, você vai para a beira da praia, aí você vai pular 7 ondinhas, para garantir um ano feliz. Não garante nada. Bem-aventurado, feliz, não é aquela pessoa supersticiosa que aguarda o ano novo vestido de branco. Você sabe que é uma superstição, né? Não, o ano novo tem que vestir todo de branco, senão o ano novo não será bom. Olha, você pode vestir todo o branco do mundo, pode até mergulhar numa tinta da coral branco, fica todo branco. Se você não for um homem ou uma mulher temente a Deus, o ano novo será preto na tua vida. Não adianta, não tem jeito, né? Então, quem é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos? Quem é esse homem? É aquela pessoa, meu irmão, que honra a Deus obedecendo a palavra. Porque uma pessoa que honra a Deus de verdade, ela jamais vai deixar de honrar a Deus com seus dízimos. Ela jamais vai deixar de ser uma pessoa generosa com as suas ofertas. Você lembra de Davi? Davi deu todo o ouro que ele possuía para a casa do Senhor. Ele disse: porque amo a casa do Senhor, todo o ouro, toda a prata que eu tenho, dou para a casa do Senhor. Lembra de Barnabé? Na época que a igreja estava iniciando, Barnabé vendeu uma propriedade, vendeu uma terra, uma fazenda, e pegou todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Mas já por outro lado, Ananias e Safira roubaram aquilo que era de Deus, meteram a mão naquilo que pertencia a Deus e caíram mortos, meu irmão. Morreram ali fulminados. Então, quem honra é honrado. Essa é a promessa. Quem honra a Deus será honrado por Deus. Veja que no versículo 3, ele diz assim. Não, lê o versículo 2 também. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Quem é a nossa descendência? Quem é a minha descendência? Quem é a tua descendência? Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Você vê? Quer dizer que se você for uma pessoa temente a Deus, se você honrar a Deus, se você obedecer a palavra de Deus, Deus está dizendo: olha, a tua descendência será poderosa na terra. Deus vai garantir o futuro da tua descendência. Aí no versículo 3, glória a Deus mesmo. No versículo 3 ele disse: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Você vê, uma pessoa que é honrada por Deus, irmão, ela tem felicidade, ela é uma pessoa bem-sucedida. Na sua família, ela é uma pessoa que ela tem paz, ela tem filhos obedientes. O casamento daquela pessoa é um casamento sólido. Ela tem uma vida financeira equilibrada, ela tem saúde, porque ela é obediente a Deus, porque ela está sendo honrada por Deus. Agora o problema é que nós vivemos numa sociedade capitalista, e esta sociedade capitalista colocou na mente das pessoas que prosperidade e riqueza, como ele diz aqui, é sinônimo de muito dinheiro. Colocou na cabeça das pessoas que um homem que tem prosperidade e riqueza é aquela pessoa que tem a posse de muitos bens materiais. E é por isso que você vê aí a sociedade agindo de uma forma enlouquecida, as pessoas completamente enlouquecidas em busca de dinheiro, querendo ganhar dinheiro, querendo ajuntar bens materiais, querendo ter posse de muitos bens. E para obterem esse tipo de riqueza, as pessoas são capazes de matar, elas são capazes de roubar, elas traficam drogas. Para obter esse tipo de riqueza aqui, elas se prostituem, elas perdem a sua dignidade, elas perdem a sua honradez. Basta você ver quantos escândalos de corrupção nós temos assistido no nosso país. Olha, esse ano que está terminando foi um ano recheado de escândalos. Hoje a coisa mais difícil
é você apontar um político no nosso país que não esteja envolvido com falcatruas, que não esteja envolvido com roubo, que não esteja envolvido com desonestidade. Então, há pessoas que por seus próprios meios, escute o que eu estou dizendo, pelos seus próprios meios, elas conseguem ter muito dinheiro. Consegue. Nós vemos aí pessoas ímpias, que pelos seus próprios meios, conseguem ter muitos imóveis, ter muitos automóveis do ano, iate, mansões, fazendas, viajam o mundo inteiro, tiram férias na Europa, mas em contrapartida, meus irmãos, elas não têm paz, elas não são felizes em seus casamentos, a maioria não tem saúde, não tem uma saúde boa, elas têm filhos que só lhes dão desgosto, às vezes são pessoas viciadas em drogas. Vocês lembram o que aconteceu semana passada no Brasil? Aquele lutador, o Royce Gracie, uma família ilustre, um homem campeão mundial várias vezes, um homem rico, um homem de muitas posses. Ninguém imaginava que aquele rapaz tinha uma vida daquela maneira. Foi uma surpresa para o Brasil inteiro saber que aquele rapaz jovem era completamente dominado pelas drogas. Você vê, conseguiu muita fama, conquistou muito dinheiro, mas um homem completamente dominado pela cocaína, até crack o sujeito fumava. Você vê? De que adiantou tanto dinheiro? De que adiantou tanto poder? Então às vezes a pessoa tem tudo isso, mas é uma pessoa depressiva, sofre de depressão, sofre de síndrome do pânico. Quer dizer, apesar de toda a fortuna que elas conquistaram, apesar de todos os bens materiais que elas acumularam, apesar de todo o dinheiro que elas têm no banco, não são pessoas felizes. Por quê, pastor? Qual é a explicação para isso? Porque o que essas pessoas conquistaram não foi a bênção de Deus na vida delas. Não foi a bênção de Deus. Você sabe o que é que diz aqui o livro de Provérbios? Abra aí. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Vamos ouvir o que o Espírito Santo diz. Ele diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Quer dizer, aquilo que vem por Deus só pode proporcionar felicidade. Aquilo que vem por Deus para a tua vida, meu irmão, não vai trazer desgosto para você, não vai destruir o teu casamento, não vai fazer os teus filhos enveredarem pelos caminhos maus. Não traz desgosto. Então, se eu honro a Deus, eu serei por Deus honrado. E isto na medida, na proporção que o próprio Deus determina para a minha vida. Amém? Olha o que Paulo disse aqui, quando ele escreveu a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Por isso que é bom você aguardar que as coisas venham por Deus. Que às vezes você tenta pela tua própria força e Deus até deixa. Mas aquilo que você conquistar não foi por Deus. Vai trazer desgosto para você. O que vem por Deus não traz desgosto, né? Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Então Paulo diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Que verdade, hein? Não trouxemos nada. Todos nós aqui nascemos nus. E ele diz: nada vamos poder levar. Nada. Se você morrer hoje e você for um homem de muito dinheiro, a tua conta bancária está lá, 10 bilhões de dólares. Você não leva nem um centavo de dólar com você. Você pode ter a melhor casa do mundo, não vai levar, vai ficar aí, meu irmão. Pode ter as melhores roupas, também não vai levar as melhores roupas. Aí ele continua e diz assim, versículo 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então Paulo está dizendo, olha, ele está dizendo o seguinte: se Deus está te dando provisão para você ter comida na tua mesa, se Deus está te dando provisão
para você poder colocar os teus filhos na escola, colocar os teus filhos no colégio, se Deus está te dando provisão para você pagar o aluguel da tua casa, para você ter o mínimo necessário para você viver uma vida digna, o que ele diz aqui? Estejamos o quê? Contentes. Ele não diz fique revoltado com Deus, como diz esses picaretas dessas seitas. Você tem que se revoltar com Deus, você não pode aceitar viver uma vida simples. Se revolte, se revolte. Olha a voz do diabo como é que é. Olha a voz de Deus aqui. Estejamos contentes. É para dar glória a Deus. Então, meu irmão, honra a Deus com os teus dízimos, honra a Deus com as tuas ofertas. Olha, e te contente com aquilo que Deus está te dando. Eu não estou dizendo aqui para você se acomodar. Não, você deve continuar trabalhando com toda a dedicação, com toda a seriedade. Você deve dar o melhor de você naquilo que você está fazendo, mas tudo mais deixe por conta de Deus. Deixe por conta de Deus. Se Deus quiser que você tenha uma casa própria, você vai ter tua casa própria. Se Deus quiser que você seja proprietário de uma grande empresa, olha, no tempo de Deus, Deus vai te conceder isto. Então a Bíblia está mostrando que a riqueza, meu irmão, a riqueza maior não é a riqueza material, não é a riqueza de dinheiro, não é a riqueza de ter imóveis, não é a riqueza de ter joias, não é a riqueza de ter apartamentos, não. Porque você quer ver uma coisa? Vou perguntar para você: a riqueza maior nesta vida do que ter saúde? Sim ou não? Não. Na hora que vem uma doença, meu irmão, olha, a pessoa é capaz de dar tudo que tem para ter saúde. Ela é capaz de... Então não há riqueza maior do que ter saúde. Há riqueza maior do que você ter paz? Não há. Você ter teus filhos livre das drogas, livre do alcoolismo, livre do homossexualismo. Tem riqueza maior do que você saber que você tem anjos de Deus que estão acampados em teu redor, te guardando e te protegendo às 24 horas do dia. Não tem, meu irmão. Não tem riqueza maior do que isto. Que riqueza maior a gente pode desejar, a gente pode querer? Agora veja que no versículo 9, vamos ler o 9 e o 10. Ele continua e diz a Timóteo: ele diz, Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então ele está dizendo aqui que quem não está satisfeito com aquilo que Deus está dando, olha como tem gente aí que não está satisfeita, né? Ah, eu não aceito isso, eu não estou satisfeito, e não sei o quê. Ele está dizendo, aquela pessoa que passa a se preocupar, passa a dar valor só às coisas materiais, aquela pessoa que não espera em Deus, e passa a querer conquistar essas coisas aqui, por conta própria, pelos seus próprios meios. O que ele disse aqui? Cai em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O que significa isto aqui? Significa que para ficar rico, para ganhar dinheiro, a pessoa começa a fazer uma série de coisas erradas. Por amor ao dinheiro, a pessoa é capaz de passar a cometer todo tipo de pecado. Por amor ao dinheiro, ela é capaz de mentir, ela é capaz de roubar, ela é capaz de sonegar impostos, ela é capaz de fazer sociedade com os ímpios, ela é capaz de trocar o seu culto a Deus por uma oportunidade de ganhar mais alguns cruzeiros. Hoje não é cruzeiro, hoje é reais, né? Deus que me livre. Mas o cruzeiro na gíria, né, do dinheiro. Então, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, isto que eu estou te ensinando é muito importante. Deus está dizendo para você nessa noite que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. A pessoa deixa de viver por fé, a pessoa deixa de esperar em Deus,
E chega um momento que ela se afasta da igreja, ela não quer mais saber de Deus, ela não quer mais saber de Bíblia, ela não quer mais saber de orar, ela não quer mais saber de confiar em Deus. E aí começam a surgir os tormentos. Olha, nessa cobiça se atormentaram com muitas dores, doenças, crises que vão dilapidando o patrimônio, problemas que vão destruindo a família, o casamento. Ela começa a se envolver com pessoas más. Pessoa às vezes se envolve numa aventura louca de um adultério, perde a paz, fracassa nos negócios, perde o crédito na praça, fica com o nome sujo. Muitas das vezes a família inteira fica esboroada, fica destruída. Esse que é o problema, esse que é o drama. Então volte lá, por favor, no Salmo 112. Vamos voltar. Salmo 112, versículo 1. Vamos ler de novo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Que coisa, hein? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Agora você pode perguntar assim: pastor, e o que é que acontece ao homem que não teme ao Senhor, que não obedece a palavra, que é negligente com a sua vida espiritual, que está sempre faltando os cultos, que não é fiel a Deus nos dízimos, que não é generoso nas ofertas? O que é que acontece com esse homem? O que é que acontece com esta pessoa? Boa pergunta. Vamos ver isto aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Olha o que ele diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Olha, irmão, até a oração daquela pessoa Deus rejeita. Você sabe o que é uma pessoa orar e Deus dizer: não ouço, não quero ouvir, não respondo? E aí você começa a entender por que muitos que estão dentro das igrejas vivem uma vida de problema, de fracasso, de derrotas, sabe? Por causa disso aqui, ó. Porque não são obedientes à palavra, desvia os ouvidos de ouvir a voz de Deus. Deus está falando e a pessoa está fazendo ouvido de mercador. Deus está dizendo: olha, você tem que crescer na graça. Ela não cresce na graça, ela não lê Bíblia, ela não faz meditação, ela não ora, ela não cuida da sua vida espiritual. Deus está dizendo: não deixe de congregar. A pessoa deixa de congregar, vem no dia que tem vontade, no dia que não quer, não aparece na igreja, faz da igreja um clube de lazer. Deus está dizendo para ser fiel a Ele nos dízimos, nas ofertas. A pessoa é infiel nos dízimos, engana Deus nos dízimos, é avarenta, é mesquinha. A palavra está dizendo para ser perdoadora, não perdoa. Quando alguém faz alguma coisa contra ela, ela guarda ódio, guarda mágoa, guarda rancor. Então é a pessoa que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, a lei eterna, não é a lei de Moisés. Então essa pessoa, até a sua oração será abominável a Deus. Até a sua oração Deus rejeita. Até a sua oração Deus não escuta, Deus não atende. Então, se você honrar a Deus, se você temer a Deus, como diz aqui o salmista, olha, o ano de 2008 será o melhor ano da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Agora, se você não temer a Deus, meu irmão, se você brincar com Deus, se você negligenciar a palavra, se você não cuidar da tua vida espiritual, se você não levar a sério as coisas de Deus, Deus está dizendo para você nessa noite: até a tua oração eu vou abominar. Você pode orar até ficar rouco, você pode rebentar as cordas vocais, pode fazer calo nas cordas vocais, pode ficar de joelho 500.000 horas orando, eu não vou ouvir a tua oração, será abominável a mim. E aí depois, lá fora,
eles negligenciam, eles não ouvem a Deus, e aí quando acontece a disciplina de Deus, ele diz que é o diabo. Não, isso foi o diabo, isso foi o Satanás, foi isso, foi aquilo outro. Dá para você imaginar quantas pessoas estão agora em muitos lugares chamados igreja, e que de igreja não tem nada, são sinagoga de Satanás, pessoas que tiveram um ano de 2007 cheio de fracasso, cheio de problemas, e elas estão dizendo, mas eu creio que em 2008 Deus vai amarrar o diabo. Que diabo que Deus vai amarrar se ele já amarrou todo o diabo? É que elas estão desviando o ouvido de ouvir a voz de Deus. Não ouvem a voz de Deus, não dão ouvidos à palavra, não dão importância, não honram Deus como Deus quer ser honrado. Irmãos, Deus não abre mão disso. Por isso que ele disse, os que me honram, eu honrarei. Os que não me honram, serão desmerecidos. Não terão direito ao meu favor. Pode clamar, pode pedir. Não tem direito, meu irmão. Não tem direito a anjos acampados. Não tem direito a livramento de Deus. A palavra diz, quando nós honramos a Deus, os inimigos virão contra nós por um caminho, serão derrotados na nossa presença e fugirão por 7 outros caminhos. Se não honrar a Deus, é o contrário. Eles vão prevalecer sobre você, você vai ficar envergonhado. Você será envergonhado. Não tem jeito. Essa é a regra de Deus. Então repita com o pastor: os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Pergunta para o teu irmão do lado aí: você está disposto a honrar a Deus? Você tem honrado a Deus? Você quer ter um novo ano maravilhoso? Aí está a regra, aí está a fórmula para você ser bem sucedido em 2008. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, aleluia, e se comprais nos seus mandamentos, até a tua descendência, está aqui, ó, será poderosa na terra. Pode morrer tranquilo, que os teus filhos serão vitoriosos. Está garantido o futuro do teu filho. Pastor, mas eu não consegui deixar um dinheiro, eu não consegui ainda comprar uma casa, eu queria deixar uma casa para cada um dos meus filhos. Isso não garante nada, deixa de bobagem. Isso não vai garantir absolutamente nada. De que esse celular que me deram aqui com 1 hora, e está tocando. Deus que me livre. Alô? Ainda é cobrado. Não. Ainda cobrar? Que isso? Além de ser na hora do culto a cobrar, eu ia atender mesmo para ver. Acabou. É teu, Jefferson? Passa para aí. Então isso é bobagem. Não vai garantir o futuro do teu filho coisa nenhuma. Às vezes o pai e a mãe, né, se mata. Eu tenho que deixar uma casa para os meus filhos. Olha, aí você morre e deixa a casa, teus filhos não tiveram o respaldo de Deus, você não se preocupou com a tua vida espiritual, você se preocupou em garantir o futuro dos teus filhos com dinheiro. E aquele dinheiro será a perdição dos teus filhos. Vendem tudo que o pai deixou. A gente sabe as histórias, não tem história aí? Olha, o pai era rico, deixou tanta coisa, acabou com tudo, acabou com drogas, com mulheres, com tudo que não presta, e hoje está aí na sarjeta. O que garante o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos, é se nós hoje temermos ao Senhor e sentirmos prazer nos mandamentos de Deus, sentirmos prazer em obedecer a Deus. Não é fazer uma corrente, isso é coisa de picareta espiritual. Não é fazer uma unção com óleo na cabeça, isso aí não vai adiantar nada na tua vida, isso aí vai arrebentar a tua vida. É isso aqui, ó: bem-aventurado o homem que faz uma corrente de 12 semanas. Mentira, esse aí está ferrado, meu irmão. Não tem o respaldo de Deus, coisa nenhuma. É bem-aventurado o que teme ao Senhor, o que se compraz nos mandamentos de Deus. Esse será feliz, esse será bem-aventurado, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Está aí a mensagem de Deus para a nossa igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glorifica a Deus com palmas, bem forte mesmo, aleluia, glória a Deus. Fique de pé agora, toda a igreja de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo.